A Eucaristia é símbolo de Cristo. A Eucaristia solene começa exatamente com o rito da incensação que estamos a observar agora. O texto litúrgico utilizado nesta Eucaristia é um texto próprio da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias da alegria, em honor de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Segue-se a leitura da Palavra de Deus nesta Eucaristia. A primeira leitura será feita pelo Presidente da Mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo. Leitura do profeta Isaías. Que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que apregou a vitória e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Ouve, as tuas sentinelas elevam a voz, cantam em coro, porque veem com os seus próprios olhos o Senhor que volta a Sião. Cantai todos a uma vossos cânticos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo e resgata Jerusalém. O Senhor faz ver o seu santo braço aos olhos das nações, e todos os confins da terra verão o triunfo do nosso Deus. Palavra do Senhor.
Vós sois o meu Deus e Salvador. O Senhor é bom e justo, reconduz ao caminho os pecadores, orienta os humildes na justiça e aos pobres guia os seus passos. Os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para os que são fiéis à sua aliança e seus preceitos. O Senhor chama à sua intimidade aqueles que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Leitura do Apocalipse. Segunda leitura é João feita às 7 pelo Sr. igrejas Gilberto que estão Pires na Garcia. Ásia. Graças e paz da parte daquele que é, que era e há de vir. E dê dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e que com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, glória e poder para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, O solista é o Sr. Fernando Mota, responsável pelo grupo coral de Capelas de São Miguel.
uma coroa de ouro notável pelo sinal da santidade, pela glória da honra e pelo valor da fortaleza. Cinge a cabeça adorável do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Segue-se a proclamação do texto do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A veneração à Palavra de Deus é simbolizada aqui com a incensação de um livro do Evangeliário. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu-lhe: É por ti mesmo que dizes isso, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Logo tu és rei. Jesus retorquiu: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. E os soldados, depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e envolveram-no com um manto de púrpura. Depois avançaram para ele e diziam: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Aqui vou-lo trago, fora, para que saibais que não acho nele culpa alguma. Depois saiu para Jesus para fora, levando a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis aqui o homem. Palavra da salvação. Segue-se a homilia que vai ser proferida pelo Sr. Bispo de Fall River, Dom Sean O'Malley, que se encontra a presidir a estas festas.
Vossa Excelência Reverendíssima Dom Antônio Sousa Braga, Bispo de Angra, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Aurélio, Bispo Dimissionário, Monsenhor Agostinho Tavares, queridos sacerdotes religiosos, distintos membros do governo, membros da Irmandade do Senhor Santo Cristo, caríssimos irmãos e irmãs devotos do Senhor Santo Cristo. Recebei um forte abraço de vossos irmãos na fé que lá moram em Fall River, mas que vivem muito unidos a todos vós aqui nas ilhas. Para mim, presidir nestas festas tão queridas é uma alegria imensa e uma honra inestimável. Deveis saber que eu, sendo de origem irlandesa, sou muito amigo da chuva e assim sinto-me em casa hoje em Ponta Delgada, com esta abundância da água benta. Em 1963, eu estava na Irlanda quando o Papa Paulo VI foi coroado e o presidente John F. Kennedy, o primeiro presidente americano católico e de origem irlandesa, estava de visita à Irlanda. Foi uma festa em grande. A bandeira papal, a bandeira americana e a tricor irlandesa estavam desfraldadas de todos os postos de telefone. Na aldeia onde eu estava, organizaram um Te Deum solene. Toda a aldeia se juntou na igreja, como fazemos lá, homens de um lado, as mulheres do outro lado. Depois das orações, o prior e o magistrado fizeram os seus discursos, nos quais foi proclamada uma amnistia geral para todos os presos da prisão local, em honra da coroação do Papa e da visita do Presidente. Foi-nos dito que quando os sinos repicassem, as portas da prisão seriam abertas. Eu fiquei muito impressionado. Só mais tarde soube que nos últimos 40 anos não tinha havido presos. O presidente da Câmara tinha mandado a polícia recolher os poucos bêbados na zona e pô-los atrás das grades para que estivessem alguém preso para a amnistia. Quando eu era padre em Washington trabalhando com imigrantes, 80% dos meus parroquianos estavam ilegais, ou seja, sem documentos. Vivíamos todos na esperança ardente de uma amnistia. Mas a grande amnistia, a única amnistia é o sacrifício de Cristo que pagou a nossa dívida, que avançou sobre a bala para nos salvar. Pelas suas chicotadas fomos salvos. Nesta preciosa imagem do amor de Deus encarnado no rosto do Senhor Santo Cristo, vislumbramos o amor sacrificial de Cristo que nos salvou do pecado e da morte. Do Getsemane, Jesus foi à casa do sumo sacerdote e logo ao pretório de Pilatos. Trata-se de um breve entreato entre a condenação e a execução que, como tal, passa facilmente inobservado na leitura das narrativas da paixão. E, entretanto, está prenha de significados. Os evangelhos contam que, depois de ser entregue às mãos dos soldados para ser crucificados, estes conduziram Jesus ao pátio e convocaram toda a corte para um espetáculo. Vestiram-no de púrpura e, depois de ter entrelaçado uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça.
Depois puseram-se a saudá-lo: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma cana, e esculpindo e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Podemos ver Jesus nesse momento, quando Pilatos apresentou: Ecce homo, eis o homem. Da cabeça do Senhor escorrem gotas de sangue que se misturam às lágrimas que escorrem dos olhos. Canto quase desfeito, mas percebe-se imediatamente, fitando-o, que não está chorando por si mesmo, mas por quem o fita. Chora por nós. Ele mesmo, aliás, diria às mulheres: não choreis por mim. Ele tem a boca entreaberta, como quem respira a custo e é presa de uma angústia mortal. Sobre os ombros prende um manto pesado e surrado. Baixando mais o olhar, deparam-se-lhe os pulsos atados com várias voltas de uma corda grosseira. Numa das mãos puseram-lhe uma cana, símbolo zombeteiro da sua realeza. Jesus não pode mover sequer um dedo. É um homem reduzido à impotência mais total, imobilizado. Quando me detenho a contemplar esta imagem do Santo Cristo, especialmente ao pregar a palavra de Deus, minha alma enche-se de pejo, porque avalio a distância que medeia entre mim e Ele. Eu, o servo, livre para caminhar, fazer e desfazer, e Ele, o Senhor, preso e agrilhoado. A palavra entre cadeia e o mensageiro em liberdade. Há uma intimidade com o Senhor Santo Cristo que só assim se alcança, abraçando-nos a Ele rosto a rosto, na hora da sua e nossa ignomínia, carregando também nós o opróbrio de Cristo. Há muitas pessoas que a doença ou a invalidez reduzia a uma imobilidade semelhante à de Cristo no pretório e que passa a vida numa cadeira de rodas ou sobre um leito. Jesus revela a secreta grandeza nessas vidas, se vividas em união com Ele. Eis aqui o homem, olhai Jesus. Mas é Jesus que também nos está a olhar. Lembrai o que diz o Evangelho, que fala do Pedro, que procurava seguir Jesus de longe. Jesus, surpreso, olhou Pedro e tocou o seu coração. Pedro, por covarde, negara Jesus 3 vezes. Mas quando o Senhor, voltando-se, fitou Pedro, tendo saído, chorou amargamente. O olhar de Cristo traspassou de parte a parte e o transformou. Estas palavras do Evangelho fazem-me pensar numa cena. Imagina 2 prisioneiros de um campo de concentração. Um deles és tu, que tentaste fugir sabendo que por isso te seria infligida a pena de morte. Em tua presença, o teu companheiro é inculpado em teu lugar e ele cala. É torturado em tua presença e ele cala. Enquanto finalmente o estão levando ao lugar de execução, só por um momento, volta-se e te olha em silêncio, sem sombra de censura. Voltando para casa, poderias ainda ser o mesmo que antes. Poderias esquecer aquele olhar.
Quantas vezes, ao ouvir falar, ou mesmo falando da paixão de Cristo, fitando esta imagem do Senhor Santo Cristo, repetia a mim mesmo aquele famoso verso da Divina Comédia: e se não choras, de que chorar costumas? Eis o homem. Jesus é Deus, mas é também homem. Ele é o homem, o novo Adão, o filho do homem. Jesus tinha profetizado o seu destino. São Marcos escreve que Jesus começou a ensinar-lhes que o filho do homem tinha que sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro, desviando-se um pouco, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: sai de minha frente, Satanás, porque não aprecias as coisas segundo Deus, mas segundo os homens. Todavia, esta reação manifesta também a nossa incapacidade de compreender o mistério de Deus como ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto a revelação de Deus em Jesus for, em certo sentido, uma revelação do sucesso e se manifesta na cura dos doentes, todos estavam de acordo. Quando, ao contrário, Jesus se manifesta como um homem justo que deve enfrentar a morte, então o medo invade-nos. Por quê? Os discípulos compreendem que se algo semelhante acontecer ao Mestre, o futuro deles não pode ser tranquilo. Ora, empenhar-se pela justiça, pela bondade do Pai, não é fácil. Não garante um sucesso imediato, especialmente se o empenho é feito com as armas de Jesus, ou seja, com o amor, a reconciliação, o perdão, a confiança na persuasão, a disponibilidade. Mas Jesus não aceita correções neste ponto. Não aceita que as pessoas tenham do Filho do Homem uma imagem gloriosa ou fácil, caminho sem estorvos. Se Deus se torna disponível ao homem em amor em profundidade, esta em profundidade deve ser saboreado em todas as suas consequências. E as consequências consistem precisamente em não ser acolhido, mas em ser rejeitado e condenado à morte. E é justamente na disponibilidade até estas proporções que Jesus manifesta na sua realidade humana a disponibilidade de Deus para com o homem, a escolha incondicional que Deus faz de amar o homem até o fim. A união de Cristo com o homem é em si mesma um mistério, do qual nasce o homem novo, chamado a participar na vida de Deus. Ele é criado novamente em Cristo até a plenitude da graça e da verdade. A união de Cristo com o homem é a força e a fonte de sua força. Jesus, ao aceitar o mistério de sua morte, indo até o fim por nós, manifesta-nos o amor de Deus, que é a vida. E assim a morte não é a última palavra. A última palavra é a ressurreição e a vida. Os discípulos que foram capazes de compreender a morte de Cristo não poderão compreender o poder de sua vida.
E cada um de nós, quando procura afastar a imagem da humildade de Deus em Jesus, quando não a aceita concretamente na própria vida, está a rejeitar a oferta de vida que Deus lhe está a fazer. É, pois, necessário abrir os olhos e captar da meditação de Cristo que vai para a morte, a manifestação do amor e da vida que nos são dados pelo poder de Deus. Nossa vocação cristã é imitar o Santo Cristo, e nisso seremos seus discípulos. Hoje escutamos uma vez mais no Evangelho as palavras de Pilatos que diz: eis o homem. Fitemos o rosto de Jesus. Santa Teresa d'Ávila, na sua biografia, escrevera sobre sua própria conversão. Ela caminhava pelo convento e viu uma imagem de Ecce Homo na parede. Tinha visto a imagem 1000 vezes, mas nesse dia viu de verdade o rosto de Jesus no momento de sua paixão, quando o povo gritava: seja crucificado. Esses gritos lhe causavam mais dor a Jesus que os espinhos e os açoites. Como dizia São Francisco, o amor não é amado. Quando Teresa olhou essa imagem, vislumbrou o grande amor de Jesus que sofreu tudo para nos salvar, apesar da nossa indiferença. Aquele momento de graça amoleceu o seu coração. E Teresa d'Ávila, uma freira, transformou-se em Santa Teresa, uma mulher inflamada pelo amor de Deus. Hoje nós estamos perante a mesma imagem do Santo Cristo, que temos visto 1000 vezes. Hoje queremos olhar com fé e arrependimento e ver como se fora pela primeira vez a Cristo. Eis o homem, homem Deus, o Santo Cristo, eis o amor. A observância dos Evangelhos permite-nos logo a saber que a santidade de Jesus não é somente um princípio abstrato, uma dedução metafísica, mas uma santidade real, vivida momento a momento nas situações mais concretas da vida. As bem-aventuranças, para dar um exemplo, não são somente um belo programa de vida que Jesus traça para os outros. É a sua própria vida e sua experiência que ele revela aos discípulos, chamando-os a entrar na sua esfera de santidade. Ele ensina aquilo que faz. Por isso pode dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como se vê, a santidade de Cristo resulta de 2 elementos. Um negativo, que é a absoluta ausência de todo o pecado, e um positivo, que é a constante e absoluta adesão à vontade do Pai. Jesus é santo e chama-nos, os seus discípulos, a ser santos. A boa nova é que somos santos porque a santidade de Cristo é nossa também. São Pedro tem escrito: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sereis santo porque eu sou santo. São João, tanto no seu Evangelho como nas suas cartas, começa por identificar as palavras Deus e amor. Ambas as expressões são para ele como uma estrela e outra estrela. Contém o mesmo fogo. Se dizemos que Deus é amor, podemos concluir que onde está o amor, aí está Deus. Seguindo o mesmo rumo, podemos chegar a outra conclusão: onde não há amor, aí não está Deus. E onde não está Deus, não pode haver amor.
Se alguém disser eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Como será possível amar a Deus se não se ama o irmão a quem se vê? Dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Os redimidos, cheios de amor, de emoção e de agradecimento, chegam decididamente a esta conclusão: se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Este amor, vivido pelos irmãos no meio do mundo, será a pedra de toque e o argumento palpável de que Jesus é o enviado do Pai e de que está vivo no meio de nós. Quando as pessoas observam um grupo de irmãos cristãos e os veem unidos numa feliz harmonia, vislumbram o rosto de Cristo. Jesus diz que a lei que resume todos os mandamentos, a todos contém, é a seguinte: ama a Deus e ama ao teu irmão. Ver na imagem do Santo Cristo, o homem-Deus, que sofre os insultos, a coroa de espinhos e a cruz para nos salvar, para nos dar um exemplo. Aprender o amor e a santidade de Cristo é o propósito da nossa festa. Crer neste amor é a primeira operação da fé. A fé livra-nos da ideia absurda de vivermos sem nascer ou de nascer sem pai. Acaba com nossa solidão, liberta-nos da angústia de existir sem razão. Somos feitos por amor e para o amor. A nossa imagem do Santo Cristo fala-nos do amor que Deus nos tem. Enviou-nos a Cristo para revelar o seu amor e para nos ensinar como amar. Deus não é o eterno silencioso de que alguns se queixam. Deus fala. São Paulo diz que Deus, depois de ter manifestado pela palavra dos profetas, nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, o qual quebrou os selos do mistério a nosso favor. Ele revelou-nos o Pai, proclamou a boa nova, usando para isso gestos e palavras de homem. Mas a terrível grandeza de todo homem é a sua liberdade. Sua liberdade de recusar o amor de Deus e poder recusar amar os seus irmãos conforme Deus exige. Se os nossos gestos não são inspirados por amor de Deus, é porque o rosto de Cristo desapareceu de vista dos nossos olhos. A nossa peregrinação hoje é para nos ajudar a enfocar em Jesus morto e ressuscitado. Não são a carne e o sangue, ou seja, não é a inteligência e pesquisa humana que revela Jesus. Quem o revela é o Pai que está nos céus. O Pai não o revela aos curiosos, mas aos que ama. Não o revela aos sábios e aos inteligentes, mas aos mais pequeninos. Finalmente deve-se amar Jesus, porque só assim é possível cumprir a sua palavra e pôr em prática os seus mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isto quer dizer que não é possível ser cristão a sério, isto é, seguir concretamente os ditames e as exigências radicais do Evangelho, sem um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Mesmo que alguém entregasse o corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, de nada lhe serviria. Sem o amor falta força para agir e obedecer. Pelo contrário, a quem ama, nada lhe parece impossível. Os tesouros e tradições que deslumbram nestas festas do Santo Cristo são sinais dos tesouros de seu amor. A única coisa que realmente importa. Como Marta no Evangelho, estamos nervosos e preocupados por muitas coisas que
que estas festas Santo Cristo ajudem-nos a concentrar numa uma só coisa que precisarmos, o amor de Cristo, e que nada, nem tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nem a vida, nem presente, nem futuro, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Santo Cristo abençoe-vos todos e mantenha-vos no seu eterno amor. Amém. Termina a homilia do Sr. Bispo de Fall River, toda ela um apelo a que os cristãos cultivem dia a dia, cada vez mais, o amor uns aos outros. Temos escutado a palavra de Deus e refletido sobre ela. Agora vamos fazer a nossa resposta, dizendo todos juntos a nossa profissão da fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nasceu do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, geral do não criado, consubstancial ao Pai, e por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado direito do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e o Pai e o Filho, e adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só bautismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos, invoquemos a Deus, que é amor e não faz acepção de pessoas, e confiados na ressurreição de Jesus Cristo, roguemos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces pela Igreja e por todos os homens neste mundo. Pela Santa Igreja, implantada nestas 9 ilhas açorianas, por todos os seus párocos e leigos responsáveis pelo seu dinamismo, vitalidade e novidade, pelo nosso Bispo, Dom António, e pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso querido Papa João Paulo II, cantemos. Pelas velhas e pelas novas nações dos 4 cantos do mundo, para que encontrem caminhos de fraternidade verdadeira, para que na nossa humanidade haja justiça e paz, e para que os países ricos tenham coragem de perdoar a dívida aos países pobres, salvaguardando a dignidade dos homens, das mulheres e das crianças, cantemos. O Senhor
pelas nossas famílias, para que sejam fiéis à vida e ao amor e saibam transmitir aos filhos valores de fraternidade, solidariedade e comunhão. Cantemos. Pelos dependentes dos outros, física e psicologicamente, e pelos que sofrem a dependência que conduz à doença e à morte, para que o Senhor os liberte e cure, cantemos. Pelos nossos emigrantes e pelos peregrinos que nesta época vêm de todas as partes do mundo para prestar homenagem ao Senhor dos Milagres, e por todos os que acompanham a festa através da rádio e da televisão, cantemos. Por todos os devotos do Senhor Santo Cristo, pelas famílias que generosamente ofereceram flores, pelos que decoraram com tanto carinho, por todos os que contribuíram com o seu trabalho para o esplendor da festa e pelo coro que nos ajuda a elevar um canto de louvor ao Senhor, cantemos. Ação de graças de António Andrade Ferreira, Lídia Calouro e Hermínia da Silva, e pelas melhoras de Mário Jorge Brum, pelas intenções dos volventes dos sermões destes dias de festa, pelos confessores que nos ajudaram nestes dias, pela mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo e seus colaboradores que não se poupam a esforços para fazer de festa um espaço de encontro entre os irmãos e uma apoteose de louvor ao Senhor da nossa terra, cantemos. Pela Igreja que purifica, recordando de maneira especial os sacerdotes que serviram este santuário, pelos irmãos já falecidos, nomeadamente Januário Brum Rocha, Maria José Ribeiro Lima, Faustino da Silva e Faustino da Silva Júnior, Jacinto Calouro, Beatriz Vitória, Maria Sofia Costa, para que gozem da plenitude da glória de Deus, cantemos. Pai, por bondade infinita, escutai a oração da vossa Igreja em atenção aos méritos da paixão e morte de Jesus Cristo, vosso Filho. Atendei propício às nossas petições. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouvida a palavra de Deus, que foi respondida pela fé desta Assembleia e de todos aqueles que, através dos meios de comunicação social, sintonizam conosco, vamos, de seguida, iniciar a preparação da celebração eucarística.
culto do Senhor Santo Cristo está particularmente associado aos momentos de sofrimento que tantos cristãos experimentam na sua vida. A homilia do presidente desta Assembleia foi, de alguma forma, um acentuar desta realidade. Esta Eucaristia, seguida por tantas pessoas, sem dúvida que tem um sentido muito especial para quantos irmãos doentes ou idosos que nas suas casas sintonizam esta transmissão e nesta encontram de alguma forma bálsamo para os seus sofrimentos, alguma esperança para a sua vida e, sem dúvida, uma paz interior maior para aceitar resignadamente o sofrimento, a doença, a idade, as limitações próprias que essas situações sempre trazem. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Subam a vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Pela paixão redentora de vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para a glória do vosso nome. Na admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os clamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, na fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa João Paulo, nosso Bispo António, o Bispo Presidente desta Comissão, desta celebração e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, os nossos parentes, amigos, benfeitores, os sacerdotes que serviram este santuário do Santo Cristo, os sacerdotes da nossa diocese, os bispos que a serviram ou que serviram outras dioceses da Igreja, os irmãos falecidos da Irmandade do Senhor Santo Cristo e de todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa misericórdia. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo a vossa paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa bondade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Este gesto de saudação é, por assim dizer, o continuar daquela mensagem que nos veio do texto do Evangelho e que foi proclamada pelo Presidente desta Assembleia: o amor que deve unir todos os homens, particularmente que deve unir todos os cristãos. Para os telespectadores da RTP Internacional, apresentamos as nossas despedidas recordando duas coisas. Primeiro, que logo à tarde, às 4h30, 16h30, hora dos Açores, voltaremos a estar em contato convosco para transmitir a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Uma segunda informação: felizmente o tempo aqui na cidade de Ponta Delgada tem vindo a melhorar ao longo da manhã, pelo que neste momento se encontra bastante melhor, augurando uma tarde em que a procissão decorra normalmente. De todos nos despedimos com votos de continuação de boas festas e até logo às 16h30, hora dos Açores. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga de quem te espera, mas dizer uma palavra e serei salvo. A comunhão vai ser distribuída por vários sacerdotes e pelos bispos à vasta Assembleia que se congregou nesta igreja de São José para a celebração da Eucaristia solene do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Será oportuno recordar a todos aqueles que nos acompanham pela televisão que, embora distantes, para o espírito e para a fé não há distâncias.
E certamente que a sua fé e o seu amor a Cristo, neste momento, são um elo forte de ligação. Embora não possam comungar eucaristicamente, podem fazê-lo espiritualmente. Em união com todos aqueles que neste momento participam da comunhão eucarística, apelamos a todos aqueles que nas suas casas, nos hospitais, em qualquer sítio em que se encontrem e que estejam sintonizados connosco, façam um breve momento de silêncio, desejando que o Senhor até eles chegue com a sua graça, com a sua força, com toda a esperança e alegria necessária para viver uma vida à dimensão do Evangelho. Enquanto decorre o momento da comunhão, poderemos recordar algumas ideias que aqui nos foram presentes nesta celebração. A começar pelo texto do Evangelho, um texto tão rico e que dá, de facto, origem a este culto e a esta festa. No texto do Evangelho, falava-se do momento em que Cristo, depois de ter sido preso e julgado por Pôncio Pilatos, era apresentado à multidão como rei dos judeus. E Pilatos perguntava-lhe: tu és rei? E ele respondia: é verdade, é como dizes. Dizia mais ainda o Senhor, nesse momento, que o seu reino era um reino diferente. Era um reino que estava neste mundo, mas não era deste mundo. O seu reino era o reino da verdade, era o reino da justiça, era o reino do amor, era o reino da paz. Acrescentava ainda Jesus: quem é da verdade, ouve a minha voz. Num tempo como o nosso, em que tantas e tantas verdades nos são presentes, os cristãos precisam de saber distinguir as verdades que conhecem e saber dar o devido lugar à verdade eterna de Deus que nos vem do Evangelho, que nos veio da própria palavra de Cristo, sob pena de, por vezes, essas verdades, se não for sempre presente, nos levar a confiar em verdades que o são menos ou em verdades que não correspondem por completo a tudo aquilo que é o ser humano. Foi este texto do Evangelho que, meditado profundamente por Madre Teresa da Anunciada, levou esta religiosa a implementar este culto ao Senhor Santo Cristo. Pensava Madre Teresa que era necessário que os cristãos, ao contrário do que os judeus e que os romanos haviam feito, tivessem um dia a oportunidade de manifestar a sua crença e a sua fé no Rei universal dos séculos, no Rei e Senhor do Universo. E para isso todo o seu esforço. Primeiro, por arranjar um espaço condigno para que esta imagem pudesse impressionar e ser vista por todos os seus devotos. E assim, tudo fez para construir a primeira capela reservada ao culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde a imagem pudesse estar de uma forma digna e pudesse ser observada cuidadosamente e carinhosamente por quantos demandavam a Igreja do Santuário da Esperança. Foi a mesma preocupação que teve Madre Teresa, empenhando-se em que a imagem do Senhor Santo Cristo fosse coberta com uma capa digna do Rei e Senhor do Universo, ostentasse os símbolos da realeza, um cetro, uma coroa e um diadema, símbolos da realeza neste mundo e, por excelência, da realeza máxima que é atribuída ao Rei dos céus e da terra.
E assim, a partir de 1700, ano em que se realiza a primeira festa, começa a ser constituído o maravilhoso tesouro do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Um diadema, uma coroa de espinhos, um cetro, um medalhão, todas essas joias resultantes de dois elementos: as inúmeras doações dos devotos desta ilha e de outras ilhas, e mais ainda, a arte dos artífices que em Lisboa as confeccionaram ao longo do século XVIII. Da homilia do presidente desta celebração, desta Assembleia, ressaltam algumas ideias que gostaria de refletir aqui convosco. Primeiro, o sentido do sofrimento. Olhando a imagem do Cristo sofredor, cada cristão tem oportunidade de hoje recordar que todo o sofrimento, quando aceito com fé, quando aceito com generosidade, é também ele, de alguma forma, redentor da humanidade. Aqui uma ideia muito cara a todos aqueles que neste momento sofrem no corpo ou no espírito, oferecendo o seu sofrimento, oferecendo o seu sacrifício, para que esta humanidade, dia a dia, encontre melhores caminhos de felicidade, de realização, de bem e de paz. Disse ainda o celebrante desta festa que o olhar de Cristo transforma as pessoas. De facto, olhando este rosto, olhando esta imagem, todos de alguma forma nos sentimos tocados, sentimos nossas vidas transformadas, nossas vidas enriquecidas. Quanto mais a olharmos com fé, tanto mais esta fé transformará as nossas penas em alegrias, as nossas incertezas em esperanças, as nossas dúvidas em certezas. Recordando ainda a homilia do Sr. Bispo de Fall River, disse a dada altura, Sua Excelência, a morte não é a última palavra é a ressurreição. A ideia consumadora, a ideia que dá sentido à vida humana. Um sentido profundo que ultrapassa o tempo, ultrapassa o espaço.
Ainda na homilia desta celebração, o Bispo de Fall River indicou que a nossa vocação cristã é imitar o Senhor Santo Cristo, imitá-lo na sua vida, imitá-lo na sua palavra, imitá-lo no seu amor, imitá-lo na sua bondade. Acrescentou ainda que a santidade resulta de dois elementos: a ausência de todo o pecado e a adesão à vontade do Pai. Prosseguiu Sua Excelência dizendo: somos feitos do amor e para o amor. De facto, como seria bela a vida de todos nós se esta ideia estivesse presente nas nossas mentes em todos os dias, se esta ideia presidisse a todo o nosso relacionamento uns com os outros, quer na família, quer nos locais de trabalho, quer nos locais de convívio, afinal em todo o lado onde cada um de nós vive, trabalha ou está presente. Acrescentava ainda o Presidente desta Assembleia que os tesouros do Santo Cristo são sinais dos tesouros do seu amor. Com efeito, para chegarmos a esta altura, 301 anos, que decorre esta festa, e ao observarmos tudo isto que decora a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, podemos imaginar quantos atos de amor, quantos atos de extraordinária autenticidade humana que levou pessoas a prescindir de tantas e tantas joias que lhe eram caras por razões afetivas, por razões familiares até, a doá-las ao Senhor Santo Cristo, para que elas hoje pudessem constituir uma homenagem ao Rei do céu e da terra, e ao mesmo tempo serem contempladas por nós. Quando contemplamos tudo o que é belo, nos sentimos mais próximos de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Bispo de Angra Os irmãos, a Eucaristia, Senhor Santo Cristo, o único
Salvador da humanidade, ontem, hoje e sempre. Esta tarde vamos continuar a celebrar em comunidade, publicamente, esta nossa fé em Cristo Salvador. Eu desejava, antes de mais, saudar e agradecer todos aqueles que contribuíram para a ação como expressão da nossa fé comum em Jesus, no Senhor Santo Cristo. Todos aqueles que colaboraram para que esta celebração decorresse com dignidade, que têm contribuído para o brilhantismo destas festas, todos aqueles que mais manifestamente ou no escondimento colaboram para esta grande expressão de fé no Senhor Jesus. Desejo agradecer a presença sempre apreciada de Dom Aurélio, Bispo Emérito de Angra, que continua a acompanhar a nossa Diocese com todo o carinho e interesse. Agradeço a Dom Sean O'Malley a oportunidade de ter aceito o convite para presidir a esta solene concelebração eucarística. Bispo de Fall-Riva, onde reside uma numerosa comunidade açoriana, nele queremos saudar os imigrantes, todos os peregrinos que vieram de longe participar nestas festas do Senhor Santo Cristo e todos aqueles que na diáspora estão acompanhando esta celebração comum de fé em Cristo. Que o Senhor Santo Cristo vos conforte, ampare e abençoe. Os Açores, de região de emigrantes, estão a tornar-se, como aliás Portugal, numa região de imigrantes. Quantos trabalhadores estrangeiros já estão entre nós? Agora já não são só os repatriados a esperarem de nós